amigos, advogados, segurança pública ali representada, né? Então eu também faço questão aí de estender os cumprimentos a todos e ao réu, né? Wanderson. Senhores, senhores jurados, senhoras jurados, o doutor Jamilson, ele explanou bem aqui essa questão, né? E a nossa tese aqui, tá? Ela vai perpassar, né? Inclusive o doutor promotor, ele explanou também, ele já começou, né, a abrir tecnicamente a questão da inexigibilidade de conduta diversa, tá? Diante destes fatos, né? Ora, gente, essa tese de defesa, tá? Ela é uma tese supralegal, ou seja, você não vai abrir na lei, achá-la, né, escrita totalmente, só que ela pertence ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, certo? Ela é pertencente ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque o ordenamento jurídico brasileiro, senhores, ele é composto de lei, ele é composto dos estudos doutrinários, ele é composto das jurisprudências, decisões, tá? Então é todo um bojo, tá? Que forma o nosso ordenamento jurídico brasileiro para nos trazer também, além de autoconhecimento, a busca pela justiça e principalmente a segurança jurídica, certo? A segurança jurídica que todos nós, né, devemos ter num Estado democrático de direito. Olha só, gente, senhores, a inexigibilidade de conduta diversa, o que acontece? No crime, a lei diz o seguinte, que existe o crime que é fato típico, antijurídico e culpável. Tecnicamente eu vou falar algumas palavras, mas eu vou explicá-las detalhadamente, tá, para os senhores, né? E essa inexigibilidade de conduta diversa, ela é um substrato da culpabilidade. A culpabilidade, nesse caso, para que uma pessoa responda penalmente, tá, ela tem que ter capacidade, ela tem que ter culpabilidade, certo? Ela precisa, né, ser maior de 18 anos, ter o potencial conhecimento da ilicitude, tá? E isso tudo e a chamada exigibilidade de conduta diversa. Olha só, a lei, ela fala pra gente o seguinte, senhores jurados, a lei fala assim, ó, ela pune a pessoa quando a lei fala assim, fulano, você tinha capacidade e você tinha como, tá, fazer diferente. Você tinha, naquele momento, naquelas circunstâncias, você tinha como fazer diferente. Por isso, e você não fez. Então você é culpado. Você tem que responder, tá? Isso é a culpabilidade, né? De forma bem clara, simplória, resumida para os senhores entenderem. A nossa lei, ela cobra isso da gente. Que quando a gente se deparar com uma certa situação, a gente tem que analisar e ver por quê. Porque a lei depois nos cobrará, né? A lei nos cobrará e falar, você poderia agir. É aí que está a grandiosidade da lei, senhores. E a grandiosidade do estudo jurídico. Por quê? Porque existem situações que a lei, ela não consegue abarcar. A lei não consegue te proteger. Existem situações que a lei não consegue nos proteger. Ela não vai conseguir nos proteger naquele momento em certas circunstâncias. É aí que quando ocorrer essa situação excepcional não é corriqueira do dia a dia, não. É uma situação que foge totalmente, tá, da normalidade. Você pode ser, você poderia, a lei vai falar assim, nestes casos e nestas circunstâncias, eu não tenho como exigir de você uma conduta diferente. Por isso, eu não te puno. É isso que a lei está falando para a gente, é isso que o Instituto da Inexigibilidade de Conduta Diversa nos fala, tá certo? Então, para deixar bem claro para os senhores, essa questão da inexigibilidade é exatamente quando quando o Wanderson, tá? Quando o doutor Luiz ou qualquer de nós aqui presentes
nos encontrarmos em uma situação tal que não tem como. Uma situação tal que a gente vai ter que tomar uma decisão de defesa. A gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente, nós ou nossa família está em risco e vai correr o risco de morte ou morrer de uma vez mesmo. Nem o risco, é a morte mesmo. Então, nessas situações, existe a chamada inexigibilidade. A lei fala, então volto a falar, a lei fala com a gente, ó, neste caso excepcionalíssimo, eu não tenho como, entendeu? Punir você, porque neste caso eu não posso exigir outro comportamento seu, tá? É isso que a lei está falando conosco, é isso que, no caso, a inexigibilidade de conduta diversa dentro do ordenamento jurídico fala com a gente. Aí olha só, gente, senhores, olha só que interessante, o padrasto em juízo, isso aqui foi falado em juízo, certo? Ó, o padrasto ficava ofendendo o Wanderson quando o encontrava, chamando de corno, chifrudo, mesmo na presença de outras pessoas, no meio da rua, porque o padrasto não aceitava a situação. Aí vem, não vou ficar repetindo toda a história, eu quero te trazer pontos para vossas excelências aqui, ó. Que o depoente nunca teve interesse no padrasto e a relação que teve com ele não foi consentida a questão, aí eu volto aqui a questão do estupro que foi falado pela mãe, tá? Da Marcele e pela Marcele, tá? Não foi consentido a relação que eles tiveram. E ainda, no interrogatório ele falou, o promotor também, as folhas que ele leu, ele falou também, certo? Sobre essa questão, né, que ocorreu lá. E olha só, porque aí vem ainda, ó, a polícia porque eram ameaçadas de morte por ADI, Antônio Corrêa, por que eles não denunciaram a situação? Porque elas eram ameaçadas de morte. Falou tudo isso. Tanto a Marcele falou, depois foi ouvida a mãe dela que estava ali, ela relatou da mesma forma, tá? E também, aí vem algumas partes, senhores, só para nós fazermos depois essa adequação, para os senhores entenderem exatamente se nós estamos diante desses fatos, de uma inexigibilidade ou não. Eu quero mostrar esses fatos para os senhores, ó. Que Wanderson tinha um temperamento tranquilo, né? Que só pensava em trabalhar, isso... Quem está falando aqui, desculpa, eu não falei aqui, quem está falando aqui, ó, é a Marcélia Dutra, tá? A ex-esposa agora do Wanderson, que é a ex-esposa, que à época dos fatos era esposa, tá bom? Aí nós temos aqui, a gente aqui, ó, que a DI é uma pessoa violenta, tá? Não é do conhecimento da depois que ele tinha matado alguém, ela não sabia, mas ele era violento dentro de casa, ela presenciou isso, tá? Marcele presenciava isso, e falou que, ó, frequentou a questão da PAI, que foi aventada aqui, né, por causa de problemas de cognição, na escola, coisas assim, mas não vem ao caso aqui. Aí nós temos agora aqui, ó, a Marisete Vieira, tá? A Marisete, que era a esposa atual na época, depois eles até se separaram, que era do ADI, suposta vítima ali, né, da questão, a vítima nossa aqui. Aí olha só, gente, confirma o depoimento, aí vem aqui, ó, que não denunciou o estupro, agora nós já estamos falando da mãe da Marcele, só colocando o senhor sempre para linkar, né, as pessoas, que é a esposa dele, que agora é ex. A mãe agora falando em juízo, aí falou que não denunciou o estupro. Marcelo se separou de Wanderson porque a DI ameaçou, disse que Marcelo com Wanderson teria que ficar com ele também. Que proposta abjeta, que proposta é essa? Que proposta de um padrasto é isso? Né? Mas sigamos. Que as pessoas do bairro sabem do estupro sofrido, que a depoente não levou a filha ao médico por ter medo de ADI, certo? Então, tudo isso em juízo, depoimentos em juízo, né? Aí segue aqui também, que foi agredida fisicamente por muitas vezes. Então, teve agressão dentro de casa. A própria
esposa, né, do ADI, falou, está falando, está relatando essas coisas. Então tinha certo medo deles. Até porque já foi relatado também pelo nosso, né, defensor e também pelo nosso promotor sobre questões de processos que ele tem na ficha dele, aqueles 2 processos de homicídio, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, artigo 15 da lei 10.826, está lá, está na ficha do ADI dessa vítima, né? Olha só, gente. Aí chegando aqui, senhores, ó, a gente tem mais algumas frases aqui, tá? Interessante. Que foi aqui, ó. Que sabe que a ADI tem processo em Afonso Cláudio, isso aí que nós conversamos agora, né? Aí a gente tem agora, a gente segue aqui, ó, para o interrogatório. Não quero ser cansativo, só quero pontuar para os senhores e quero trazê-los à reflexão. Estamos diante de uma inexigibilidade de conduta diversa ou não? Vamos chegar lá, vamos só concluir aqui para nós chegarmos ao ponto. Ó, aqui nós temos agora o Alex aqui, ó, o Alex Tim. Vocês ouviram falar no tal do Alex Tim? Foi o cara que emprestou a arma, né? Ele emprestou a arma. Então ele falou aqui, ó, em discussão, foi até a rua, presenciou que eles estavam discutindo, que disse para que ia matar a filha dele. Ia matar a filha dele. Aí vocês viram que foi também, né, falado aqui que ele falou, ó, se eu encontrar vocês na rua, eu vou matar você, sua filha e a Marcele, que é a esposa também. Tá? Isso foi noticiado para ele. O Alex emprestou a arma, o Alex, ele presenciou a situação, ele chegou conversando, e no interrogatório vocês ouviram muito bem que não teve chegar atirando, porque senão pegaria pelas costas, né? Então ele chegou conversando e a coisa saiu do controle, tá certo? Vandos estava sozinho quando atirou, que acompanhava, aqui também, ó, durante a discussão. Aqui, ó, quando aqui, ó, o acusado diz que morando com Marcela, trabalhava e sustentava a família. Em resposta, a DI passou a xingar Vandos e quis bater nele, foi então que Vandos se atirou aqui. Aí nós temos aqui, senhores, tá? A questão do interrogatório dele, que vocês já conhecem aqui. Agora imagine os senhores, coloque-se em uma situação, coloque-se, vamos nos colocar no lugar dele. Meu amigo, nós estamos falando de um camarada, nós não estamos falando de qualquer vítima, nós não estamos falando de uma discussãozinha de porta de bar, do dia que era amigo, depois não era amigo, nós estamos falando de um camarada que já tinha 2 crimes de tentativa de homicídio, de um camarada de uma índole, de tentar negociar um relacionamento, né? Negociar, falar que tudo bem, eu deixo você ficar com ela, tá, mas eu também quero participar. O tipo de vítima que nós estamos falando aqui, eu também quero participar. Isso ele foi aguentando por uns dias, senhoras, ele foi aguentando isso por uns dias, que reza ali, que eles moravam próximos ali, chifrudo, corno, não sei o que lá, começou essas desavenças. Só que a gota d'água, exatamente como o doutor Jamilson colocou aqui, tá? A gota d'água foi essa ameaça. Aí coloca, senhores, vocês devem ter filhos ou filhas, quem, né, filhos ou filhas, a gente fica 9 meses, a esposa aguardando com a esposa ali, querendo adivinhar a cara da criança, querendo, poxa, que rosto vai ser aqui? Vai puxar quem? Será que vai ser assim? Vai ser assim? Compra isso, compra aquilo, compra berço, isso, aquilo. A gente começa a trazer todo um sentimento por essa criança. Eu me lembro dos meus filhos, que eu fico, será que vai parecer comigo, com a mãe dele? Como vai ser? A gente imagina tanta coisa. Para a criança estar com 15 dias, chegar um cara
criminoso, 2 processos de tentativa, isso aqui, ele falar, eu vou matar você e sua filha. Será que a gente teria uma paz de espírito tão tranquila para falar assim, não, acho que eu vou acionar a polícia, porque eu acho que a polícia vai dar jeito, ou o judiciário vai dar jeito, ou a delegacia vai dar jeito. Não estou criticando aqui as autoridades, eu estou falando de uma realidade complicada, porque falta de efetivo, a gente sabe que falta efetivo para atender a todos. A polícia não pode estar no mesmo momento, na mesma hora que a agressão começa a acontecer. Não tem como a polícia estar exatamente nesse momento. E diante de uma ameaça dessa, a gente fica entregue, simplesmente entregue. Ele vai fazer ou não vai fazer? E se ele vier aqui agora e fizer? O que eu faço? Eu vou para onde? Então, o que aconteceu, senhores? Quando ele recebeu essa notícia, a cabeça dele já estava num estresse, num abalo emocional de vários problemas que já estava, de situações que já estavam acontecendo. Tão forte, que neste momento, aquilo foi a gota d'água, como o próprio delegado colocou. Foi a gota d'água quando ele recebeu aquela notícia. Imagine você recebendo uma notícia dessas e olhar para o rosto da sua filha de 15 dias. Recebeu uma notícia dessa. Eu vou dar um tiro em você, nela, em todo mundo. Será que nós simplesmente aguardaríamos ou teríamos uma calma tão grande assim para... É de pessoa para pessoa, mais ainda porque por isso a gente não pode julgar, porque às vezes você faria de um jeito, eu faria de outro jeito, mas ele, no estado emocional e no estresse tão grande de uma notícia, de problemas advindo, ele simplesmente, ele perdeu a noção, né? O emocional dele foi tão forte que ele resolveu dar um fim naquilo ali, entendeu? Então, com a intenção clara de defesa da família, de defesa da vida dele e da esposa dele, ele tomou uma atitude. Ele queria cessar aquilo ali. Ele queria matar? Não, ele queria cessar aquilo ali. Como ele ia fazer? Fez. Mas ele queria cessar aquilo ali. O terror na cabeça dele de um cara daquele perigoso, volto a falar, 3 processos, tá? Processo de tentativa ainda, agressivo dentro de casa, que ele já conhecia todos ali, ele conhecia a história, porque a mãe falou, a filha falou, recebeu uma ameaça dessa tão grave, tá certo? Então, gente, é isso que a inexigibilidade de conduta diversa fala. É você se encontrar numa situação, numa circunstância tão forte e perigosa, certo? De você tomar uma atitude para impedir aquela situação. Tá? Impedir aquela situação, porque é fato, e o próprio delegado disse, né? Tem as palavras do delegado que o doutor Jamilson falou aqui, mas o delegado disse muito bem, ó, nem sempre a comunicação do fato à polícia resolve problema, até porque o nosso ordenamento jurídico vê a ameaça como um crime de menor potencial ofensivo. Ninguém tem medo de ameaça não, gente. O cara que é criminoso, bandido, não tem medo de crime de ameaça não. Ó, eu vou lá na delegacia agora e vou te denunciar lá, né, como a gente costuma falar, vou denunciar que você me ameaçou. Você acha que bandido perigoso tem medo disso? Tem medo? Ih, ele me ameaçou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nunca mais eu passo perto dele. Camarada com a índole desse senhor ADI aqui, não tem medo de ninguém ir na delegacia entregá-lo não, certo? Não tem. Então eu conclamo aos senhores e as senhoras que se coloque na posição, será que eu ia, diante dessa agressão, diante desse nível de ameaça, e de quem veio, da onde saiu essa ameaça,
será que eu simplesmente aguardaria e faria mais uma denúncia à polícia de uma ameaça e aguardaria acontecer? Será? Isso que eu conclamo aos senhores a reflexão. Então, peço aos senhores e às senhoras, se no o quesito falar ali, ó, ele agiu por inexigibilidade de conduta diversa, sim, respondam sim, respondam que ele não tinha outra opção a não ser fazer isso, porque isso é em casos excepcionalíssimos, senhoras e senhores. Aqui a defesa não quer exatamente como falou bem o nosso promotor, a defesa não quer aqui falar, não, qualquer coisa agora você toma uma atitude, se você toma uma atitude, não é isso, é casos excepcionalíssimos. Quando você vir que a lei, a Polícia Civil Federal, seja quem for, não vai ter tempo para te acudir. Não vai ter tempo. Você vai agir desta forma e a lei vai falar, ó, eu não tenho como cobrar de você nessas circunstâncias e nessa situação. Obrigado pela atenção. Passo a palavra ao doutor.